Todas as acusações proferidas contra mim recaíram sobre Maísa Ribeiro. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje finalmente eu vou revelar o segredo por detrás da minha campanha de oração a favor de Maísa Ribeiro. Muita gente orou por ela, muita gente me pediu oração por outros assuntos também, mas no meio desta campanha de oração aconteceram algumas acusações bem pesadas contra mim, dizendo que eu estava cometendo pecado em meio a esta campanha de oração. E para não ficar unicamente na minha palavra, separei alguns prints para vocês verem coisas de que eu fui acusado por causa desta campanha de oração. Vê se pode, né? A gente faz campanha de oração e está sendo acusado? Bom, dá uma olhadinha aí nesses prints. Bom, pessoal, se você conseguiu ler os prints, e também se não conseguiu é só voltar ao vídeo e colocar pausa, mas aí você vai perder a trilha sonora do Beethoven, né? E você pode ler lá com tempo e com tranquilidade todo o contexto, todo o conteúdo das críticas que foram feitas. Mas se você conseguiu ler, você viu que foram feitas algumas críticas pesadas à minha pessoa em função desta campanha de oração. Agora, você ficou confuso? Gostaria de saber as razões dessas acusações? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu fiz uma campanha de oração e no meio desta campanha de oração em favor de Maísa Ribeiro, eu coloquei algumas críticas à pessoa e à obra dela. E eu me dizia incomodado com algo que podia ser mudado, que era um assunto assim desagradável, que estava machucando uma grande quantidade de pessoas, que existia uma tal de uma missionária altamente herética, fofoqueira, dissimulada, que espalha mentiras e fanatismos, e que eu e a minha família já tínhamos sido grandemente prejudicados, né, pela atuação maldosa dela e o seu nome, Maísa Ribeiro. E aí o meu pedido é que Jesus ganhasse essa batalha e que vocês pudessem então me ajudar em oração por esta situação, em especial por Maísa Ribeiro. Então é nesse contexto que você viu aí as reações dos prints, né? Então essas pessoas falando que eu era uma pessoa muito ruim, que estava fazendo uma coisa muito equivocada e tal. E basicamente eu separei aqui 8 críticas que eu recebi em função desta campanha de oração, né? Então, primeira crítica: não se deve expor a vida de alguém nas redes sociais. Ok. Segundo ponto: em certas situações, essa coisa de orar pelos outros parece mais uma espécie de marketing pessoal, para eu dizer que estou orando, né? Terceiro, isso é acusar. Foi aí uma das questões que foram colocadas contra mim. Outra coisa, se não concorda com ela, com algo que ela faz, ela pensa, não precisa expor. Se ela tem feito alguma coisa errada, isto é problema dela com Deus. Ok. Sexto ponto aí, estava escrito assim: sua sutileza em falar mal é característica da pessoa baixa que você é. Sem princípios, Jesus jamais faria o que você faz. Duvido que suas matérias edifiquem alguém. Só tem poder para denegrir. Sétima crítica que eu separei aqui. Vejo um grande desequilíbrio em você. Me parece que não aprendeu a lidar com conflitos. Oitavo, impressionante a determinação em falar mal do próximo. A detração é feita em nome de Jesus.
De todos os vídeos, esse foi o mais sutil. Você persegue hoje, ali ele implica que no futuro o povo de Deus será perseguido e pessoas como eu vão perseguir o povo de Deus. Inclusive essa pessoa que fez esse último comentário elogia Maísa Ribeiro. Em outros comentários ela diz que Maísa é uma grande serva de Deus, que proclama o evangelho e etc. Agora sim, olha, eu gostaria de abrir o meu coração e dizer que eu concordo em grande medida com essas críticas feitas ali à minha campanha de oração. Eu concordo. Eu realmente concordo, mas eu gostaria de dizer que vocês estão criticando a pessoa errada. E eu vou explicar. Não fui eu que fiz essa campanha de oração em favor de Maísa Ribeiro. Foi Maísa Ribeiro que fez essa campanha de oração em meu favor, favor de Ezequiel Gomes. Eu vou explicar para você aí. Quando é que ela fez isso? Quando eu atuava ainda como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, em que rede social que ela postou esta corrente de oração? Foi através do endereço eletrônico, do e-mail. Agora, ela cometeu um erro ao fazer essa campanha de oração. Ela enviou esse e-mail para alguém que me conhece, que gosta de mim. E esta pessoa reenviou o e-mail para mim no ano de 2014. Essa pessoa me enviou esse e-mail para me alertar do que estava ocorrendo com o meu nome na Deep Web Adventista. A Maísa Ribeiro mandando um e-mail com o conteúdo praticamente idêntico a este conteúdo do vídeo que eu lancei. Inclusive, se você perceber o vídeo, você percebe claramente que eu estou lendo, né? Estou falando assim tudo bem engessado, não é um pedido de oração natural, porque obviamente eu estou lendo o texto que ela mandou para as demais pessoas, unicamente trocando ali as informações a respeito do nome. Ao invés de colocar o meu nome, eu coloquei o nome dela, e ao invés de colocar as críticas que ela fez a mim, eu coloquei algumas críticas a ela, dizendo que ela é herética, fofoqueira, dissimulada, que espalha mentiras e fanatismos, ok? Agora, qual que é o contexto desse e-mail? Por que Maísa Ribeiro mandou um e-mail desse tipo falando aí de mim, né? Me acusando de que eu estava agindo de uma maneira maldosa e etc, e etc, e etc, como pastor da igreja, né? O contexto é o seguinte. Antes desta história, é preciso voltar no tempo e entender que Maísa Ribeiro tem a sua fama particular por si mesma, né? Não depende de mim para ter fama aí na internet. Tem muitos vídeos conhecidos, compartilhados, já pregou em várias conferências em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil. E quando eu estudava no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, eu fui advertido, né, e alertado de que Maísa Ribeiro pregava coisas heréticas contra a fé adventista, da parte especialmente de um professor de teologia, que ainda é professor de teologia, e ele nos alertava quanto a isso. Foi através dele que a primeira vez eu ouvi falar de Maísa Ribeiro, tá bom? Quando eu fui exercer o meu ministério, em algum momento do ano de 2014, muitas pessoas estavam divulgando vídeos de Maísa Ribeiro. E aí, eu falei assim, cara, eu nunca ouvi um vídeo dela. Deixa eu ouvir para ver aí se realmente ela prega mentiras, heresias, como é que não é. E aí, coloquei o nome dela no YouTube, selecionei um vídeo e fui dar uma olhada nesse sermão. Chegando lá no minuto 35, 40, uma coisa assim do sermão, ela estava falando sobre Ellen White. E ela dizia que as pessoas que criticam e rejeitam Ellen White cometem um pecado contra o Espírito Santo. E aí eu olhei aquilo e falei, não, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. A pessoa pode rejeitar Ellen White, falar mal de Ellen White, não crer que Ellen White é profeta, e etc e tal, e no futuro mudar de opinião, por exemplo. E aí ela vai ser perdoada, vamos pensar caso esta crítica, esta raiva, esta descrença em Ellen White signifique um pecado, ela vai ser perdoada e ela vai ser salva. Então descrer de Ellen White não é sinônimo de pecado contra o Espírito Santo. Então todo mundo que não crê em Ellen White pecou contra o Espírito Santo vai para o inferno. Essa não é a doutrina bíblica a respeito do pecado contra o Espírito Santo.
E aí, quando eu olhei esse sermão, eu nunca tinha visto nenhum sermão dela. Quando eu olhei isso aí, eu, pelo meu jeito peculiar que vocês já conhecem, fui até o meu Facebook e fiz uma postagem, coloquei o link do vídeo e escrevi 2 frases, algo do tipo assim: nesse sermão, a pregadora Maísa Ribeiro fala que quem descrê de Ellen White e rejeita Ellen White pecou contra o Espírito Santo ou comete um pecado contra o Espírito Santo. Ponto. Segundo parágrafo. A visão de Maísa Ribeiro está equivocada porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão e esse pecado tem perdão, a pessoa pode se arrepender e etc. Beleza. Ponto. Foi isso que eu fiz. Coloquei lá publicar e a minha postagem foi publicada. Depois de 1 ou 2 dias que essa publicação estava no ar, eu recebi uma mensagem inbox de uma pessoa que eu não conhecia, chamada Leandro Ribeiro. E a mensagem dizia algo do tipo assim: quem é você? Você é pastor? Em que união você atua? Qual é o seu campo? E quando eu fui dar uma olhada na minha postagem, existiam algumas pessoas ali defendendo a Maísa Ribeiro, dizendo que apesar dela ser uma leiga em teologia, ela faz uma obra maravilhosa e prega o evangelho, etc e tal. Aí eu, obviamente, liguei o sobrenome, Maísa, Leandro, etc e tal, e percebi que então era o marido dela conversando comigo. Provavelmente ele esperava que ao falar comigo e perguntar em que união eu trabalhava, que campo que eu trabalhava, eu era pastor, etc e tal, que eu iria de alguma maneira me sentir intimidado por esta abordagem. E vocês me conhecem, vocês devem imaginar que eu não fiquei nem um pouco intimidado, e eu respondi para ele dizendo assim: olha amigo, eu trabalho na união tal, no campo tal, e se você pensa que você está me intimidando com esta abordagem, você está muito equivocado. Veja bem, a sua esposa pregou algo equivocado e ela foi exposta como pregando algo equivocado, simples assim. Essa resposta da minha parte fez com que o Leandro ficasse nervoso. E ele começou a falar pra mim coisas do tipo assim: não, cara, você só tá falando assim comigo porque você tá de trás de uma tela de um computador, você não é homem de falar isso na minha cara. Eu falei: amigo, vem aqui, eu trabalho na Rádio Novo Tempo, aqui do lado da sala do presidente da Associação Central Sul-Rio-Grandense. Quando você vier aqui pra Porto Alegre e tal, você vem falar comigo, eu falo isso que eu tô falando pra você na sua cara, não tem problema nenhum. Quando eu falei isso, ele ficou ensandecido, começou a me acusar, disse que eu era um moleque. E ele falou uma coisa muito interessante pra mim nesse contexto. Ele falou assim: pessoas como você somem do mapa. Você duvida que ele falou isso pra mim? Dá uma olhadinha no print aí. Bom, então está aí, Leandro Ribeiro falou isso pra mim, que eu ia sumir do mapa. Beleza. No meio desse tempo, quando eu comecei a conversar com ele, a Maísa Ribeiro se manifestou, olha que honra, né? No meu Facebook, Maísa Ribeiro fez um comentário muito humilde, muito bacana, dizendo assim que ela não era formada em teologia e que nos sermões dela muitas vezes haviam erros que ela realmente não era a intenção dela pregar nenhum erro e tal, etc. Coisas desse tipo assim. E eu achei muito legal a postura dela. Ela foi muito humilde, reconheceu ali o seu erro e tal. E eu aproveitei o espaço, já que ela estava respondendo publicamente ali aquela questão. Eu falei: olha, Maísa, parabéns pela sua humildade. Deus te abençoe imensamente. Só que eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Você é acusada de muitas coisas, até esse momento, obviamente, eu já conhecia a fama da Maísa. Você é acusada de pregar heresias, perfeccionismo, etc e tal, de fazer um mau uso de Ellen White, um mau uso de passagens bíblicas, etc, etc. Como é que você se defende disso? Ela não mais respondeu nada em público, e aí ela me procurou inbox. E quando ela veio inbox, o tom era diferente daquele tom da postagem pública. Ela também estava no mesmo clima do Leandro Ribeiro. Quem é você? Qual é o seu pastor? Qual é o seu presidente? Em que campo você trabalha? Por que você não pode me criticar dessa forma? Eu falei: olha, Maísa, desculpa se você ficou muito chateado com a minha crítica, mas a minha crítica é pertinente, você cometeu um equívoco teológico, e inclusive eu gostaria que você respondesse as perguntas que eu te fiz. Aí ela começou a falar assim: eu não tenho que dar satisfações para você, porque você é isso, você é aquilo. E eu assim, me cansei daquilo e bloqueei Maísa Ribeiro. Até hoje ela é bloqueada no meu Facebook. Isso então já vai fazer 3 anos. Aí o Leandro Ribeiro, quando ele me ameaçou, dizendo lá que eu ia sumir do mapa, o que eu fiz? Eu printei a conversa inbox e coloquei no post em público para mostrar para as pessoas aqui esse tipo de gente prega santidade, perfeição, vitória contra o pecado, mas na prática essa é a postura que esse tipo de gente tem.
Inclusive isso causa nojo em mim, né? Ojeriza é o tipo de perfeccionismo. Então na teoria a gente pode ser perfeito. Na prática, se alguém critica a minha ideia, você vai sumir do mapa. Eu não acho isso nada perfeito, sabe, irmãos? Eu acho isso uma postura completamente desnecessária, desproporcional, por uma crítica que, inclusive, eu estava correto teologicamente na minha crítica a Maísa Ribeiro e tal, então não tinha que receber crítica nenhuma. O máximo que poderia acontecer disso tudo é eles tirarem aquele vídeo herético do ar e fazer um outro com melhor conteúdo teológico. Mas aí, beleza, eu comecei a colocar, então, os prints dele me ameaçando, me xingando e tal, em público. Aí o rebuliço começou a acontecer no Facebook, e as pessoas que também são contra a Maísa Ribeiro começaram a replicar isso aí, etc e tal, até que o Leandro Ribeiro percebeu com quem que ele estava falando. Aí ele mudou o tom da conversa, pediu o meu e-mail, pediu o meu telefone. Aí ele me mandou um e-mail pedindo perdão, desculpa, que aquilo tudo só havia sido um grande equívoco e um grande engano. E me pedindo para retirar o post, porque eles só querem fazer o melhor para Deus. Aí eu falei assim para ele, olha, Leandro, eu não tenho problema nenhum em deixar o meu post lá, mas eu também não tenho problema em tirar, porque uma crítica simples, normal e tal, não é nada demais, entende? Eu falei assim, olha, então se isso está causando mal a vocês, tudo bem, eu perdoo vocês, eu retiro o vídeo, também peço desculpa, né, se vocês se magoaram, se sentiram mal com aquilo que eu fiz e tal. Aí ele me respondeu dizendo, muito obrigado, daí eu fui lá e retirei o post. Aí ele me disse, olha, venha nos fazer uma visita na Escola dos Profetas, venha e aqui você vai poder estar com a gente e tal. Eu declinei do convite, mas falei, não, obrigado e tal, sem problema. Então o que acontece? Ficou naquilo ali. Ele pediu perdão, eu pedi perdão, eu perdoei, e em tese ele tinha me perdoado, né? Então o que aconteceu? Umas 2 semanas depois daquilo, houve um concílio de presidentes na divisão sul-americana, onde o meu presidente, que na época, pastor Moisés Matos, foi até Brasília para esse concílio de presidentes. Estavam lá todos os presidentes de missão, união, associação e etc. Todos os presidentes da igreja lá. E ali aconteceu um fenômeno que depois me foi relatado, de que o presidente da União Nordeste, pastor Moisés Silva, se eu não me engano, a pedido de Maísa Ribeiro, foi falar com o presidente da União Sul Brasileira, Marlington Lopes, reclamar de que eu tinha feito a crítica até a pessoa, né, a pessoa da Maísa Ribeiro. E ali houve um clima muito chato, né, entre o presidente da União Sul Brasileira, o pastor Marlington, que brigou com o meu presidente, que é o meu chefe, que no meu caso era o meu chefe diretamente, porque eu tinha aí causado esse rebuliço lá na internet, etc e tal. Então veja bem como é que a coisa acontece. Comigo ele pediu perdão, foi humilde, etc. Depois que eu excluí o post, o que foi que ele fez? Procurou o presidente da União Nordeste para falar mal de mim, e o presidente falou mal pro presidente da minha união, e a coisa fica um pouco mais pesada pro meu lado. Eu era um obreiro que estava no 2º ano de ministério naquela época, né, etc. E tal, tá começando o ministério, e ali falou mal de mim, etc. E me envolveu numa situação que é muito chata para mim. Vocês vão de concordar comigo. Agora veja bem, a Maísa Ribeiro, antes de ser casada com o Leandro, ela era esposa de pastor. Houve uma situação lá e tal, e ela se separou do ex-marido dela. Então a Maísa, isso significa dizer que ela conhece a obra há muito tempo, né? Então ela sabe como é que a obra funciona. E com certeza a Maísa Ribeiro sabe que o meu chefe, eu como obreiro da Rádio Novo Tempo que era na época, respondia diretamente ao presidente da minha associação. Ele era o meu chefe imediato. Mas por que ela mandou fazer perseguição via União? Opa, porque ela sabe que o presidente da União está mais afastado, né, do pastor lá da base, né? É um cara com cargo maior, etc e tal. Um cargo, por exemplo, ele é o chefe do meu chefe. Então ela não foi falar mal de mim pro meu chefe, ela foi falar mal de mim pro chefe do meu chefe. E ela fez isso no ano de 2014, essa vez e mais 2 vezes. Então, por 3 vezes, Maísa Ribeiro moveu situações para falar mal do obreiro Ezequiel Gomes diante do presidente da União Sul Brasileira. O motivo?
Porque eu ousava pregar contra as ideias dela e dos amiguinhos dela, né, os perfeccionistas em torno de parar de pecar, música com bateria, e que ritmos mundanos trazem o demônio para a vida das pessoas, esse tipo de besteira que Maísa Ribeiro e os seus amigos pregam por aí. Então, ela fez isso, né, e etc. E é nesse contexto que ela mandou esse e-mail, dessa campanha de oração a meu favor, e esse e-mail chegou até mim. Agora entenda, né? A pessoa manda para meia dúzia de pessoas, e meia dúzia de pessoas mandam para meia dúzia de pessoas, e o tom piedoso, né? Não, eu estou preocupada com o obreiro Ezequiel Gomes. Olha, esse jovem está começando o seu ministério, vamos orar por ele. Ah, por quê? Ah, porque ele é maldoso, ah, porque ele é isso, ah, porque ele é aquilo, porque ele machuca as pessoas, porque ele prega o engano, e o diabo também convence as pessoas através da mentira, e quem é despreparado acredita na mentira. Em outras palavras, ela está usando a campanha de oração para dizer que eu sou do diabo, que eu sou maldoso, que não sei o quê, e pedindo para orar por mim. Fantástico, né? Então vocês que já entenderam onde eu quero chegar, gostaria de dizer que todos vocês que me criticaram por causa da minha campanha de oração em favor de Maísa Ribeiro, na verdade vocês estavam criticando a própria Maísa Ribeiro. E aí, vou dizer para você assim, Maísa, não se deve expor a vida das pessoas. É o que o meu público tem a dizer para você. Em certas situações, Maísa, orar pelos outros parece ser mais uma espécie de marketing pessoal, querendo dizer o seguinte, eu, a grande missionária, estou orando pelo diabólico pastor Ezequiel Gomes, eu sou tão melhor do que ele. Ah, marketing pessoal, hein, Maísa Ribeiro? Usando a oração, né, em nome disso. Me acusando, né, de um monte de coisa em nome de e-mail de oração. Daí alguém disse assim, né? Quem quer orar não precisa divulgar. Aí, Maísa, você queria orar por mim? Você precisava mandar esse tipo de e-mail por aí para orar por mim? Acho que não precisava, né? Se você não concorda, não precisa expor. Se ela tem feito coisas erradas, isso é problema dela com Deus. Às vezes alguns críticos de Maísa Ribeiro, né, dizem que tem que deixar isso pra lá. Ah, que besteira, se ela tá falando besteira, pregando heresia, deixa pra lá. Deus vai cuidar. Então, vamos pensar que eu seja herege e estou pregando heresia. Me deixa pra lá. É engraçado, né? Para ela isso funciona, para mim não funciona. Ela não pode ser combatida, eu tenho que ser combatido, né? É interessante a lógica, né, desse pessoal aí. Tá parecendo bem assim, militante do PT esse pessoal. Inclusive eu fiz um vídeo, né, falando sobre perfeccionismo adventista e esquerdismo petista. As harmonias aí, né? Você pode dar uma olhada se você quiser procurar no YouTube. Agora, alguns outros comentários são bem pesados, né? A sua sutileza em falar mal é característica da pessoa baixa que você é. Olha, mas essa é a crítica que está sendo feita a você, Maísa Ribeiro. Você é uma pessoa sem princípios. Jesus jamais faria o que você fez. Duvido, Maísa, que os seus sermões edifiquem alguém. Você só tem poder para denegrir. Isso aqui é o que é falado, né, a respeito do tipo de pessoa que tem a postura que Maísa Ribeiro teve. Veja o grande desequilíbrio em você, Maísa Ribeiro. Me parece que você não aprendeu a lidar com conflitos. É impressionante, Maísa, a sua determinação em falar mal do próximo. Você faz a detração em nome de Jesus. Ah, você foi bem sutil e você está perseguindo pessoas que servem a Deus. E quem sabe você vai fazer isso no futuro, né, Maísa? Você vai ser uma das perseguidoras desta igreja e do povo que tem a fé desta igreja, que não é a fé nas idiotices que você prega, nos perfeccionismos que você prega, nos fanatismos que você prega. Agora, diante de tudo isso, irmãos, eu imagino que surjam algumas dúvidas no coração de vocês. E eu separei algumas das dúvidas que eu imagino que alguns de vocês podem ter. Diante desse quadro todo, você poderia me perguntar, Ezequiel, você está com raiva da Maísa Ribeiro como pessoa? E eu vou responder. Quando eu vi esse e-mail que estava rodando aí, no meio dos obreiros e da obra, falando mal de mim, pedindo oração, eu fiquei chateado, eu não fiquei com raiva. E eu tive pena da pessoa que escreveu esse e-mail.
Eu entendo que é uma pessoa com as suas dificuldades espirituais, psicológicas, emocionais, não sabe receber uma crítica. E uma crítica faz o mundo dela desabar, né? É complicado, você vê a fragilidade emocional e mental e espiritual da pessoa. Então eu não fiquei com raiva. Eu fiquei, sim, triste, chateado pela situação, sim, é verdade. Mas com raiva não, e nem hoje eu tenho raiva. Isso já aconteceu há mais de 3 anos. Eu tenho raiva dela hoje? De jeito nenhum. Eu tenho raiva da mentira que ela prega, disso eu tenho raiva. Das mentiras, das heresias, dos erros, do quanto isso faz mal à igreja, do quanto isso, enfim, faz mal às pessoas mesmo que acreditam nesse tipo de ideia e etc. Então sim, disso eu tenho raiva. Mas das pessoas envolvidas eu não tenho nenhuma raiva. Eu não levo para o lado pessoal. Inclusive eu tenho a capacidade bem clara de separar as ideias das pessoas. Segunda pergunta que pode surgir no coração de alguém sobre isso. Então, diante desse contexto, você acha que a Maísa foi responsável, talvez pelo menos em parte, pela sua demissão da obra? E aqui eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Não. Eu nunca pensei, nunca acusei Maísa Ribeiro de ter sido responsável, nem mesmo em parte, em nenhuma parte, pela minha demissão da obra. Até porque eu ter sido demitido da obra foi bem pior para ela. Porque agora eu estou em público falando tudo que eu quiser, e se eu fosse obreiro da igreja, eu talvez teria que me controlar um pouquinho mais para evitar uma crise assim um pouco mais institucional. Porque a Maísa, né, ela tem a ligação aí com ministérios independentes, mas ela busca apoio oficial. Então ela tem apoio lá na União Nordeste Brasileira, agora ela parece que ela está tendo apoio na União Leste Brasileira. E só um adendo aqui, pastores que apoiam Maísa Ribeiro estão em frontal contradição àquilo que a Conferência Geral fala sobre esse tema, mas daqui a pouco eu vou voltar a esse assunto. Mas entenda, ela tem um certo apoio dentro da obra, então eu como obreiro falando essas coisas que eu falo a respeito dela, poderia ficar chato para ela e para mim, né? Então assim, se eu fosse obreiro e eu me controlasse de falar esse tipo de coisa, seria melhor para Maísa Ribeiro do que eu estando fora da igreja. Então assim, não creio que ela teve nenhuma participação na minha demissão da igreja, inclusive porque eu já deixei bem claro que eu fui afastado do corpo de obreiros da igreja, porque eu fui numa manifestação a favor do impeachment, e aquilo pela liderança lá do campo, que no caso o pastor Moisés Matos já tinha saído, e ali o pastor Marcos Júnior estava no lugar dele, e ele, junto com a comissão ali, etc., acharam que essa era uma atitude equivocada da parte de um pastor, e me demitiram da obra por causa estritamente de eu ter ido em manifestação a favor do impeachment. Então, Maísa Ribeiro não é responsável por isso, nunca acusei ela disso, nunca nem pensei que ela pudesse ser responsável por essa situação. Esse problema não existe, tá bom? Mas é bom esclarecer para ninguém ficar pensando que, porque ela falou isso, então isso pode ter tido influência. Não, inclusive foi deixado muito claro para mim que o único motivo da minha demissão havia sido eu ir nas manifestações políticas e tal. Sobre os meus posts quanto a Maísa Ribeiro, eu recebi puxão de orelha da igreja. O pastor Moisés Matos mesmo puxou a minha orelha. Mas nada além disso, coisa bem simples e tal. Nem mesmo advertência formal eu recebi pelas minhas críticas a Maísa Ribeiro, até porque também a administração entendeu que eu estava correto nas minhas críticas, teologicamente falando a respeito dela, tá bom? Então, nesse ponto, teologicamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia concorda comigo, não com ela. E o terceiro ponto. Você, Ezequiel, persegue Maísa Ribeiro? Veja, uma coisa eu vou dizer para vocês. A Maísa Ribeiro, ela teve uma reação muito desproporcional à crítica que eu tinha feito ao sermão dela, onde ela falava que descrer do espírito de profecia é sinônimo de pecado contra o Espírito Santo. E quando ela reagiu de uma forma tão pesada, com uma crítica tão simples, de fato, aquilo me chamou a atenção. Sabe aquele tipo de coisa assim, cara, o que essa pessoa tem a esconder? Eu faço uma crítica desse tamanho, ela vem com uma reação desse tamanho, deixa eu procurar saber um pouquinho mais a respeito dela. Só que eu não creio que isso seja perseguição. Eu fui me informar, eu fui aprender, eu fui buscar. Então eu vi outros vídeos dela, eu conversei com algumas pessoas que já a conheciam há muito tempo, e eu descobri algumas coisas a respeito de Maísa Ribeiro. Algumas dessas coisas eu já tornei público. Então, Maísa Ribeiro é associada de David Gates. David Gates e seus associados têm um voto da Conferência Geral contra eles, de que eles não devem falar em nome da igreja nem em eventos da igreja. Então,
lá na União Nordeste, pastor Moisés, se você está apoiando Maísa Ribeiro, você está contra a Associação Geral. Ah, pastor Maurício Lima, Maurício Silva, sei lá como é que é o nome dele, a União Leste Brasileira. Se você está apoiando Maísa Ribeiro, você está contra indicação clara e explícita da Conferência Geral. Agora Maísa Ribeiro esses dias vai pregar lá em Maringá, União Sul Brasileira. Então você, Marlington Lopes, se está deixando Maísa Ribeiro pregar na igreja, você está contra a decisão da Conferência Geral, tá bom? Isso é bem claro para deixar aqui colocado. Mas isso não é perseguição, isso é informação à igreja de algo que a própria igreja fez. Quem fez esse voto contra Maísa Ribeiro não foi o ex-pastor maligno e herético Ezequiel Gomes, até porque eu não sou maligno e nem herético. Mas o ponto é o seguinte, quem fez esse voto foi a administração da Associação Geral. Se vocês não respeitarem a administração da Associação Geral, vão respeitar qual líder da igreja. Isso é importante. Agora sim, também depois disso, eu obviamente fui ver os e-mails os sermões da Maísa, e são assim, né, aquele padrão. São sermões longuíssimos, alguns têm 2 horas de conteúdo, tudo sem pé nem cabeça, textos isolados, uma péssima hermenêutica, um péssimo uso do espírito de profecia. Mas o que mais me chamou a atenção nesse contexto do meu estudo sobre a Maísa são aquilo que eu denomino dos seguidores zumbis que ela tem. Onde quer que você critique Maísa Ribeiro, aparece gente dizendo que Maísa é a pregadora do verdadeiro evangelho, que se dedica à causa de Cristo e ganha muitas almas e tal. E eu sempre fico espantado com esse tipo de coisa, até porque eu já ouvi muitas mensagens de Maísa e eu entendo que tudo aquilo que ela prega que não é obviedade é heresia. Só tem 2 coisas que ela fala, ou o que é óbvio ou o que é herético. Quando ela lê os textos bíblicos e faz aplicações assim bem simples, ela muitas vezes prega coisas que são corretas. Eu entendo que a Maísa tem boas qualidades. Mas quando ela começa a comentar demais e colocar as ideias dela, ela é uma pessoa com fraco raciocínio lógico, uma fraca condição mental e espiritual. Você vê pelas aplicações que ela faz e tal, coisas assim de baixíssimo nível. Algumas dessas coisas eu já expus aqui no YouTube, no Facebook, etc. E em outros momentos posso fazer mais isso. Não focado assim na pessoa, mas na mensagem, né? E para mim, a prova mais evidente do que eu estou falando a respeito de Maísa, dos problemas do ministério dela, tem que ver com essa questão de ser uma pessoa que trabalha na deep web, que trabalha nas sombras, que trabalha na escuridão, que não trabalha de forma honesta, transparente, clara. Vou dar um exemplo para vocês. Diz que a Maísa Ribeiro gravou um vídeo dizendo que ela é pré-lapsariana e mandou para os pastores. Aí mandou isso aí pelo WhatsApp, e aí esse vídeo vazou, e aí alguém colocou no YouTube, e os seguidores pós-lapsarianos da Maísa Ribeiro ficaram chateados com ela, porque ela tem toda a pinta, né, de perfeccionista pós-lapsariana, e todo mundo do perfeccionismo adventista apoia a Maísa Ribeiro. Então, quando ela fez um vídeo falando que ela é pré-lapsariana, o pessoal ficou meio chateado com ela. E aí ela estava trocando ideia no WhatsApp com alguém e disse assim, olha, mas esse vídeo era para estar na mão só dos pastores, por isso eu estranhei. Aí você vê, ela grava um vídeo dizendo que ela é pré-lapsariana, mas ela não quer que o vídeo vá a público, para não ter que enfrentar os pós-lapsarianos que gostam dela e apoiam nela e etc e tal. Ou seja, é uma pessoa 2 caras. Ela quer fazer média como pós-lapsariano e quer fazer média como pré-lapsariano. Isso, para mim, é falta de caráter. E para você ver que eu não estou simplesmente falando desse assunto, vou colocar o link do vídeo vazado dela, onde ela diz que ela é pré-lapsariana, e vou colocar para você ver aí o print onde ela diz que este vídeo era para estar somente na mão dos pastores. Tipo assim, ai meu Deus, eu não queria que tivesse vazado o meu vídeo. Dá uma olhadinha aí. Então é assim, pessoal, eu demonstrei aqui, com provas, com clareza, algumas das principais razões pelas quais eu sou crítico da pessoa da Maísa e da mensagem da Maísa. Mas claro, eu quero o bem dela como pessoa, reconheço qualidades boas nela como pessoa, mas obviamente, como alguém que foi chamado por Deus, eu tenho a obrigação
de alertar a minha igreja, de alertar as pessoas que eu amo, as pessoas que estão sobre a minha influência, desse tipo de problema, ok? E alguém poderia, obviamente, me acusar de dizer que eu deveria ter feito isso de forma particular com ela e não tornado isso público nas redes sociais e etc. Claro que isso é um amplo debate. Agora o seguinte, vou dizer para vocês. A Maísa Ribeiro, quando foi mandar e-mail de campanha de oração para me denegrir, não foi falar comigo, né? Aí você vê, né? Por que eu deveria agir diferente do que ela agiu? E não é nem o ponto de pagar o mal com o mal, como alguém poderia me acusar também. Ah, você então está pagando o mal com o mal. Na verdade, o que eu estou fazendo é seguindo algumas indicações do Evangelho. Eu vou ler algumas passagens bíblicas aqui para você. Mateus 10, verso 27, Jesus fala o seguinte: o que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. O que se diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, né, de cima do telhado. O que acontece? Jesus está falando para a gente não ter dois discursos, um em particular nos ouvidos e dentro das casas e outro em público. Não. O que a gente diz em particular, a gente pode dizer em público. Essa é transparência, honestidade, clareza. Outro texto, Lucas 8, verso 17. Nada há oculto que não venha a se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. É isso. Isso é o que a Bíblia ensina. O que está oculto vai ser revelado mais cedo ou mais tarde. E claro, todos nós temos pecados, problemas, e se tudo fosse revelado sobre tudo, todos os nossos pecados e problemas seriam revelados. Eu não estou aqui fazendo acusações pessoais a Maísa, no ponto assim, inventar história, dizer que ela teve experiência homossexual, dizer que ela desviou dízimo, dizer que ela fez pacto com o diabo, dizer que ela é isso, que ela é maldosa, que ela é diabólica, que ela é Illuminati, que ela é da maçonaria, que ela é uma jesuíta infiltrada, entende? Eu não estou fazendo críticas pessoais desse tipo a ela. Claro, eu fiz algumas críticas pessoais a ela, sim, inclusive ali no contexto da questão da formação profissional dela. Ela se coloca como psicóloga, tenho vários prints dela se colocando como psicóloga, programas de entrevistas, né, etc, etc, etc. E até hoje, realmente eu nunca vi nenhum diploma dela, nenhum registro profissional dela que prove que ela é psicóloga. Então isso realmente me faz ter uma pulga atrás da orelha. Inclusive algumas pessoas me perguntaram sobre isso e disseram assim, mas o que você tem a ver com isso? Eu falei assim, olha, eu realmente não tenho nada a ver com isso. Mas já que ela diz que é, eu gostaria que provasse que é, porque se ficar provado que não é, se revela que a pessoa é falsa, mentirosa, charlatã, e aí isso obviamente tem implicações para o que ela prega. Ela não prega que a gente deve ser honesto e ela é uma mentirosa dizendo que tem uma formação que ela não tem? Isso é importante sim, a forma como ela vive a sua vida particular tem implicações para aquilo que ela prega sim. E caso ela esteja mentindo que ela tem uma formação que não tem, isso inclusive é algo contra as leis do Brasil, né? Isso aí é exercício ilegal da profissão, isso é charlatanismo e etc. E eu ainda espero que Maísa Ribeiro venha a público e mostre o seu diploma, o seu registro profissional como psicóloga, e caso não o tenha, ela só tem uma palavra para escrevê-la: charlatã, mentirosa, falsa. E obviamente que se ela é isso como pessoa, isso se reflete na sua teologia de igual forma. Então assim, olha, ao trazer essas coisas a público, o meu propósito não é simplesmente fazer uma crítica pessoal, mas é a preocupação teológica por detrás dessa pessoa que está ensinando a igreja, e um monte de vídeo com um monte de gente vendo e compartilhando e seguindo, e quando você vai ver, os vídeos não têm pé nem cabeça. Os textos bíblicos são mal apresentados e mal explicados, e no final das contas todo mundo dizendo, Maísa Ribeiro é uma serva do Senhor que prega o verdadeiro evangelho, tipo zumbi. Cara, isso não tem condições de ser assim. E eu estou expondo essa situação, tal qual o Evangelho assim prescreve. Existe uma situação no Antigo Testamento que assim é muito triste, pesada e ao mesmo tempo irônica, que tem a ver com a vida de Davi. Davi, ele cometeu adultério lá com Batseba e ele trouxe para o seu reino um problema muito grave, né, como punição deste pecado que ele cometeu. E ali em 2 Samuel, capítulo 12, versos 11 e 12, Deus dá uma palavra muito pesada para Davi, quando ele diz assim,
Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, e perante o sol. Davi pecou em segredo, Deus o puniu em público. Maísa Ribeiro pecou contra mim em segredo, e eu estou desmascarando ela em público. Eu quero fazer isso para o mal dela? Não, Deus também não fez isso para o mal de Davi. Deus queria salvar Davi, e expôs ele, e puniu ele, e obviamente eu estou seguindo este caminho, expondo um pouquinho da hipocrisia, da mentira, da fofoca, da maldade de Maísa Ribeiro, por detrás dos panos, lá na Deep Web adventista. Tá bom? É isso. E tanto que eu tô falando é verdade, que Maísa Ribeiro tem um costume de dizer para as pessoas que criticam ela, eu vou te processar. Mas ela nunca fez isso comigo. Sabe por quê? Se a Maísa Ribeiro me processasse porque eu disse que eu tenho dúvida se ela tem formação profissional ou não em relação à psicologia, eu ia pedir em juízo que ela mostrasse o seu diploma. E quem sabe, acho que ela não tem diploma para oferecer, né? Então talvez a minha crítica esteja correta. Por isso que ela nunca vai me processar por causa disso. Se ela me processar por causa da minha campanha de oração, eu vou lá e anexo o e-mail que, na verdade, essa campanha de oração foi ela que fez contra mim. Olha que bonito, será que ela vai me processar por algo que ela mesma fez? É por isso que a Maísa Ribeiro tem que engolir calada as minhas críticas. É por isso. Ela diz por aí que ela não me responde porque eu sou um ex-pastor que não tem credibilidade e que não merece ser respondido. Mas essa não é a verdade. Eu sou membro regular da igreja. No contexto da minha demissão do ministério, eu não fui disciplinado, eu não fui excluído. Inclusive, eu fui excluído do ministério por algo que não é considerado pecado. Isso é importante de vocês entenderem. Ou seja, eu não adulterei, não transgredi o sábado, não roubei dinheiro da igreja, inclusive não neguei as doutrinas da igreja, mantenho a fé 100% adventista, e etc, ok? Isso é importante você entender. O único problema que a organização viu foi a minha militância a favor do impeachment de Dilma Rousseff, que para mim é o governo mais criminoso, o governo do PT, que já passou pela história do Brasil. E é contra isso que eu estava lutando fielmente de acordo com a minha consciência. Eu respeito quem critica e etc. Eu discordo da decisão da igreja e etc. Mas, obviamente, a gente entende que existem pessoas que pensam diferente de nós. Portanto, todo mundo que me criticou, dizendo que eu estava maluco, que eu não estava bem, que eu estava acusando, brigando e fazendo coisa que não devia, sendo usado pelo diabo para denegrir de forma baixa e maldosa a serva de Deus, todas essas críticas, na verdade, recaem sobre a cabeça de Maísa Ribeiro.